A maneira que você deve encarar a demonstração dos seus sentimentos, né, de maneira geral, principalmente na fase inicial de um relacionamento, é como se fosse um trem que sai da estação. Então, por exemplo, primeiro de tudo, esse é um erro tanto de homens quanto mulheres, quando eles acabam nas fases iniciais do relacionamento, né? Aonde você fala assim, eu não quero mostrar muito para ele não achar que eu tô na mão dele, ou ao contrário também acontece bastante. E assim, se ele achar que eu tô na mão dele, ele vai desencanar, ou não vai querer investir tanto, ou vai perder toda aquela conquista. Mas o problema real nesse ponto é que as pessoas, a maneira como elas veem, por exemplo, você até falou essa palavra, que essa palavra é muito importante, a vulnerabilidade, e como as pessoas veem, por exemplo, a demonstração de sentimentos, elas veem geralmente da maneira errada. Qual que é a maneira errada? Se eu demonstrar isso, a pessoa vai pensar isso, né? A maneira que você deve encarar a demonstração dos seus sentimentos, né, de maneira geral, principalmente na fase inicial de um relacionamento, é como se fosse um trem que sai da estação. Por exemplo, o trem sai da estação, assim, é basicamente assim, eu demonstro meus sentimentos. Mas se você não entrar junto dentro do trem, o trem vai embora. Então, entende no sentido assim, eu sou claro com meus sentimentos, eu sou objetivo, eu me coloco vulnerável, mas eu me coloco vulnerável de um lugar de força. O que é esse lugar de força? Que é, se você não me corresponder, ou se você, nesse caso, para fazer analogia, não entrar no trem comigo, o trem vai embora, ele passa. Né? Então, por exemplo, nesse sentido, quando você acaba demonstrando dessa maneira, você acaba demonstrando de uma maneira de valor, e você... E outra vez, isso não é joguinho, né? Porque o que você está fazendo aqui é mostrar realmente o que você sente. Você não está mentindo, você não está evitando algum tipo de comportamento, você está sendo você mesmo, você está sendo honesta. Só que você não está sendo carente no sentido, olha como eu gosto de você, por favor, fique comigo, sabe? Não é assim, né? Esse seria o outro extremo dessa demonstração de sentimento. Agora, a maneira como você falou que você normalmente se comporta é justamente aquela maneira que você acaba caindo no joguinho. Porque, por exemplo, quando você tá afim, você se controla ao máximo, né, para não demonstrar aquilo, porque você acha que de alguma maneira você pode perder a sua força dentro do relacionamento. E aí, o que acontece? Você tendo esse tipo de comportamento, agora eu passo pro outro lado, na cabeça do homem, né? Ele fala, às vezes não é nem por maldade, sabe? Ele não é nem que ele tá fazendo joguinho. Ele pensa, essa menina não gosta de mim, sabe? Ela não mostra interesse. Sabe? Por que eu também vou ficar correndo atrás, sabe? Me esforçando aqui quando ela não gosta de mim? E isso não é nem... Você vê, literalmente é um erro de comunicação. Porque no final das contas, as duas pessoas estão dispostas a serem verdadeiras, né? Nesse caso concreto que eu trouxe aqui, por exemplo, eu parto do princípio que o homem já está sendo verdadeiro com seus sentimentos, né? E aí você chega e fala, não, eu tenho que fazer a durona, eu tenho que, criar uma parede em volta de mim, onde é impenetrável e eu não mostro meus sentimentos, né? E aí, claro, o cara chega, ela não gosta de mim. Conclusão simples, ela não gosta de mim. Aí, nesse momento, né, a partir desse momento que você falou, que é o momento que você começa a investir mais, né? Nessa situação, o que vai acontecer? Vão acontecer duas situações. De duas ou uma, e essas situações não são legais, nenhuma das duas. A primeira situação vai ser se o cara chega pra você, ele pensa assim, peraí, então eu, quando tava correndo atrás dela, ela não me dava bola. Agora que eu parei, né, de basicamente tentar, ela vem correr atrás de mim, entendi, ela tá fazendo joguinho. E você vê, na sua raiz, você não tava fazendo joguinho. Uhum. É simplesmente uma atitude que você tava tendo. Mas você vê como os comportamentos levam a esse pensamento? E aí o que acontece? O cara chega e fala, se ela tá fazendo joguinho comigo, eu vou fazer joguinho com ela. Ou seja, vira tudo errado, tudo tóxico, tudo errado, né? A segunda opção, qual que vai ser? Quando você realmente estava se envolvendo com um cara de alto valor, com um cara legal, sabe? Ele realmente estava investindo em você, mas ele não recebia nenhum investimento de volta. Aí no momento que ele para, você começa a investir nele, o que ele pensa? Essa menina gosta que pise nela. Ela não gosta quando eu trato ela bem, ela se afasta. Quando eu trato ela mal, ela se aproxima. Eu não quero me envolver com uma mulher assim.
Entendeu? Então você vê como qualquer uma das duas hipóteses não vai ser boa para você. Então, nesse sentido, tem esse meio termo. Primeiro que eu falei para você, que é o sentido do ser vulnerável como se fosse um trem, onde você é claro com os seus sentimentos, você é claro com aquilo que você quer, mas você não vem de um lugar de carência, você vem de um lugar de força, que é assim, ó, aqui esse sou eu sou assim, eu demonstro meus sentimentos, porém, se não forem correspondidos, o trem vai embora, né? Então, você não fica correndo atrás da pessoa, ou você não fica se negando os seus próprios sentimentos a você e a demonstrar para outra pessoa. É claro que, na verdade, muitas vezes quando a gente pensa nesse sentido de ser vulnerável, né, a princípio, se você realmente não entende essa palavra, pode parecer uma coisa ruim, porque você, né, o sentido de vulnerável, eu estou exposto, né, eu estou com as minhas guardas baixas. Só que quando você se mostra assim, é quando você realmente se mostra verdadeiro, é quando as pessoas realmente se conectam com você e falam assim, olha, ela não tá tentando fazer um personagem, sabe? Ela tá sendo ela de verdade. É claro que com isso você sempre vai correr o risco de as pessoas te machucarem. Você não tem a dúvida que isso pode acontecer. Só que se você colocar na balança entre viver o tempo todo fechado, não querendo se abrir nunca e jamais conseguir alguma conexão, né? Ou se colocar vulnerável com a possibilidade de, às vezes, ter situações tristes, porém, é a maneira mais curta e mais rápida para você criar realmente uma conexão verdadeira com uma pessoa, acho que a resposta entre uma e outra fica fácil de dizer qual é a melhor, né?